seria atualização. Vamos já praticar no Postgre, tá, pessoal? E remoção. Remoção é bem mais simples. Você vai usar esses comandos aqui, ó. Delete from o nome da sua tabela, onde a condição que você deseja remover. Olha o exemplo. Delete from empregado 2, então delete da tabela empregado 2, onde a matrícula foi igual a 002. Então, procura pela coluna, né? Onde a matrícula, coluna, e aí você vai procurar agora pela linha. Olha a coluna matrícula todinha e procure a linha cujo valor da matrícula seja 002. Então, o SQL vai encaminhar, vai andar por todas as linhas da tabela, vai procurar a linha cuja matrícula é 002. Quando encontrar essa linha, vai deletar, né? Então, você primeiro manda procurar o que você quer deletar e depois você bota o comando delete, que é para poder aquela linha ser realmente apagada. Olha esse caso, delete from empregado 2, onde salário é igual a 2.000. Ou seja, eu quero que todo mundo que ganha um salário maior que R$2.000 seja deletado da tabela. Então, isso é muito importante. Você bota o delete from numa tabela onde, qual é a condição que você quer encontrar e depois de encontrada é a condição que vai ser deletada, tá certo? E aí tem um comando bem interessante chamado ações em cascata, né? Imagina uma cascata que a gente conhece, uma cachoeira. Você imagine que a água começa a cair, vem lá de cima e ela vai caindo, de cima para baixo, é o efeito cascata, de cima para baixo, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui no efeito cascata em relação a esse fator de deletar dados. Olha só, o primeiro comando é o onDeleteCascade, né? Delete em cascata. O que vem a ser isso? Se você deletar um registro na tabela mãe, você deleta também o registro na tabela filha. Vamos pegar esse exemplo da aula passada que a gente criou a tabela alunos, lembram? Matrícula e nome, disciplina, código nome, criamos matrícula FESA que vinham as chaves estrangeiras, tanto vindo de matrícula, da coluna matrícula da tabela alunos, como vinha a coluna código da tabela disciplina. Fizemos isso na aula passada. O que é o Delete Cascade? O Delete Cascade é você criar uma situação de modo que, se existirem alunos aqui na tabela matrícula, e esses alunos, na tabela alunos, e esses alunos vierem aqui para a tabela matrícula, usando chave estrangeira, lógico, se eu precisar deletar um aluno aqui na tabela alunos, esse aluno vai sofrer o efeito cascata, então ele vai deletar na tabela alunos e também na tabela matrícula, tá certo? Então, mesma coisa. Então, o que é o Delete Cascade? Você deleta na mãe, e como existem tabelas filhas, precisando da informação na tabela mãe, essas tabelas filhas serão deletadas também, tá? Então, a ideia é essa. Então, até botei aqui, ó, para chamar, ao invés de chamar matrícula ou FES, fica muito grande, vamos chamar de tabela alfa, para o nome diminuir. O que é o onUpdate Cascade? A ideia é a mesma, só que seria atualizar. Se você atualizar alguma coisa aqui na tabela mãe, se tiver informações na tabela filha e referenciando a tabela mãe, então vão ser atualizadas também, tá? Delete Restrict, ou seja, se houver essa dependência de chave primária e chave estrangeira, o Delete Restrict não permite deletar. Quando você for deletar aqui na tabela alunos, vai dizer não é possível deletar, porque existem outras tabelas dependendo desse campo matrícula aqui que você quer deletar. E o onDeleteSetNull, você até deleta na tabela mãe e na tabela filha, onde tiver essa informação, vai ficar com valor null. Não era muito interessante, vai ficar null em algumas tabelas, então nulo de nulo, então não era muito interessante. Então, o ideal é que você faça onDeleteCascade realmente, ou seja, se a pessoa deixou de estudar na universidade, sai também a matrícula daquela pessoa daquela universidade, tá? Então, vamos treinar um pouquinho? Então, todo mundo abrindo o PostgreSQL, tá? Essa aqui, tabela alunos, disciplinas, eu já criei que eu criei na aula passada, lembram? Tá até aqui no meu Postgre, ó, tá aqui minha tabela aluno e minha tabela matrícula alunos, né? Criei na aula passada, tá bom? Então, alunos, matrícula, nome do aluno, só conferir com o que nós fizemos, né? Matrícula aluno, tem até esse pessoal, lembra que a gente criou na aula passada, ok? E na tabela disciplinas, também tem algumas disciplinas que criamos. Se você por acaso tiver deletado, então cria de novo essas duas tabelas no seu Postgre, tá bom? E aqui, olha a minha tabela alfa, ó. Create Table alfa, de modo que código aluno é o inteiro, referencia a tabela alunos, lembram? A coluna matrícula, que é chave primária lá em aluno, onDeleteCascade, ou seja, se eu precisar deletar a coluna
algum aluno da tabela alunos, vai ser deletado também aqui na tabela alfa. E ó, o código DISC, né, referencia a tabela disciplinas, a coluna código on delete restrict, ou seja, se eu não consigo deletar lá, porque tem gente dependendo de mim. Então, vou copiar aqui esse comando, tá, gente, para eu ganhar um tempinho. Tem que mudar algumas coisas que o meu aqui tá chamando aluno, né, tem umas coisinhas diferentes. Então, vamos lá. Tem o aluno, então, código aluno, minha tabela se chama aluno no singular. E minha tabela se chama disciplina. E vou executar aqui. A coluna matrícula diferencia a chave primária que não existe. Como é que eu estou chamando a chave primária lá? Deixa eu dar uma copiada rapidinho, pessoal. Ah, é matrícula A. Ó, a minha chave primária chama matrícula A. Então, eu preciso digitar lá no meu comando SQL. Matrícula A. E tem código D, né? Pronto, agora deu certo, né? Então, a minha tabela alfa referencia alunos, a tabela aluno, tá? On delete cascade e a tabela disciplina on delete restrict, tudo bem? E aí, ó, inseri os valores, já tem alguns inseridos, lembram? Adriana, Alex, Marcos, né? Eu inseri da aula passada, tá? Vou ganhar esse tempinho. E aqui na tabela disciplina, repito, se vocês não tiverem feito isso, então vocês podem inserir com esses valores aqui, tudo bem? Então, na minha tabela de disciplinas, eu vou inserir até esse pessoal aqui, se bem que minha tabela de disciplina está da aula passada, deixa eu só ver a minha disciplina lá. Então, eu tenho as disciplinas, 40, 50 e 60. Então, eu vou inserir essas disciplinas, insere dentro de disciplinas, esse pessoal aqui. Geografia, vou inserir essas disciplinas, tá, pessoal? História, biologia. Inserir, só dar uma conferida, para saber se deu tudo certo. Refresh, tabela de disciplina. Então, tá aqui, ó, inserido semana passada PO, BD e PPI, e agora inseri Geografia, História e Biologia, certo? Então, na minha tabela alfa, eu quero botar os seguintes valores, ó. Como a tabela alfa, ela possui duas chaves estrangeiras, não é? Vindo uma de aluno e outra vindo de disciplina, então eu quero dar esses valores. Alfa, né? O primeiro aluno está inscrito na primeira disciplina, no ano 2001. O segundo aluno também se inscreveu na disciplina 1 em 2001. O terceiro aluno na disciplina 2 e o quarto aluno na disciplina 3. Então, vou criar aqui minha tabela alfa, vou colocar nomes na minha tabela alfa, tá bom? Dando uma conferida aqui na minha tabela alfa. Então, tenho aqui o código do aluno, a disciplina que ele se inscreveu e o ano de inscrição. Tudo perfeito. Lembramos que o código do aluno a gente criou como on delete cascade e código disciplina on delete restrict. Vamos fazer alguns testes agora de deleção, tá? Então, vamos seguir. Então, vamos tentar fazer a seguinte coisa, ó. Se eu quiser remover linhas que são chaves estrangeiras para outra tabela, por exemplo, eu quero delete from alunos, onde nome é igual a Alex. Eu nem sei se tem um Alex lá, mas vamos ver. Tem um Alex, então vamos lá. Eu só posso deletar algo que já existe, né? Então, eu vou aqui no SQL, tá? Delete from aluno, onde nome igual a Alex, ok? Então, só antes de deletar, vou só mostrar para vocês, ó, que nesse momento, vou aqui nessa tabela não, que eu quero. Nesse momento, deu só um refresh para ficar bem claro, a tabela aluno, o Alex tá aqui, tá vendo? Ele é o aluno, ele é o de matrícula 2, tá bom? Então, tem a Adriana 1, Alex 2 e o Marcos 3. Vamos só ver se vai dar certo a minha deleção, ok? Então, Alex, Isabela Violeta, o que foi que aconteceu? Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, era para ter deletado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não consegui deletar, Alex tá lá. Vamos ver o que foi que aconteceu, pessoal, pra gente... Alex é o aluno, Alex, ele é o aluno 2, tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui.
Ah, tá vendo o que aconteceu? Ó, matrícula alunos está usando a Alex. Então, eu vou apagar essa tabela. Matrícula alunos, tá? Vou deixar aqui invisível. Tá. Doc, table, matrícula. Que foi da aula passada, né, gente? Tá me atrapalhando um pouco nesse momento. Ok? Apaguei. E agora, vamos fazer isso com o Alex na tabela alfa. Então, vamos deletar Alex. Ah, que foi deu? Ah, matrícula alunos 2. Deixa eu voltar aqui, matrícula alunos 2. Vamos também deletar esse povo. Ok, agora vai dar certo. Tem mais ninguém? Então, só para ficar aqui, porque eu aproveitei a aula passada. Então, essa galera aqui, né? Aluno, disciplina e alfa, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero deletar agora Alex, certo? Então, vai dar certo. Vamos ver lá na minha tabela aluno, se você vê, o Alex sumiu, né? Tem a Adriana. O delete, eu acabei de deletar Alex, delete. From aluno, onde nome igual Alex, acabei de deletar Alex, você vê que ele sumiu daqui. Alex era o aluno 2. E se a gente for ver na tabela alfa, que existia o Alex lá, que ele fez matrícula disciplina, você vê que o aluno número 2 também foi deletado, né? Então, ele foi deletado na tabela mãe e na tabela filha, a tabela que estava referenciando ele. Isso só foi possível porque quando a gente criou essa tabela alfa, ela foi criada como on-delete cascade, né? Foi uma deleção em cascata. Na hora que eu deletei a tabela aluno lá em cima, deletei também a tabela linhas de tabela alfa, onde o nome era igual a Alex. Só foi possível por causa disso. Tudo bem? Vamos ver. Então, deu tudo certo porque foi uma deleção em cascata. Agora, vamos tentar deletar da tabela disciplinas. Lembrando que a tabela disciplina, quando eu fui criar minha chave estrangeira aqui, ó, a minha tabela disciplina é on-delete restrict. Se é restrito, eu não vou conseguir deletar, porque está uma deleção restrita. Eles estão muito amarrados. Vai dar um erro mais ou menos assim. Não é possível deletar a tabela, porque tem gente precisando dela, né? Então, vou levar lá para o PostgreSQL, certo? Delete from disciplina, onde o código da disciplina seja igual a 1, tá? Se fosse em cascata, deletaria em disciplina e deletaria em alfa. Mas como foi restrito, ele dá esse erro aqui, ó. Ai, gente, desculpa. Código D, né? Pronto, ele vai dar esse erro aqui, ó. Ele não consegue deletar a disciplina, ó. Atualizar ou deletar a tabela de disciplina viola a condição da chave estrangeira, alfa, código disk da tabela alfa, né? Não consigo porque foi uma deleção restrita. Então, eu não consigo deletar. Então, isso é bem importante e bem interessante, pessoal. A deleção em cascata, você deleta a mãe e deleta também os filhos, digamos assim. E a deleção restrita, não. Você deleta, não consegue deletar a mãe porque existem filhos precisando das informações daquela mãe, né? Vamos criar essa tabela beta. Olha que tabela beta interessante. A minha tabela beta eu vou criar um update cascade, ou seja, se atualizar a tabela mãe, atualiza a filha. E o onDelete set null. Se eu deletar na mãe, a filha fica com valor nulo. Então, vamos criar essa tabela aqui, beta, tá? Eu tenho que digitar aqui o meu está chamando aluno. E o meu está chamando a matrícula A. Disciplina. Código D, tá? Então, estou criando código aluno, chave estrangeira, referência, lembram? Referenciando na tabela aluno, coluna matrícula A, mas é on update cascade, se atualizar na mãe, atualiza a filha, por causa do efeito cascata. E código disk referencia a tabela disciplina, coluna código D, on delete set null. Se eu deletar a mãe, o filho fica nulo. Então, tudo certinho. Criei a minha tabela beta, tá? Tá aqui a minha tabela beta, tá bom? Então, vamos fazer agora uns testes para saber se vai... Então, na tabela beta, vamos inserir aqui, ó, valores 1, só pra gente fazer nossos testes, tá? Então, na tabela beta, insere 1, 2001, 3, 2, 2004, 4, 3, 2004. Inseri meus dados na tabela beta. Conferindo. Tabela beta. Os dados estão inseridos, super certinho, não é? E aí, vamos tentar... Sim, vamos primeiro deletar a tabela alfa, porque senão ela vai nos atrapalhar no que a gente quer fazer agora, tá? Então, drop table alfa, senão ela tá bem presa também com a tabela aluno disciplina, então para a gente entender sem interferência maior. E vamos atualizar na tabela alunos a matrícula 3 para a matrícula 8. Vamos lá para o comando de atualização. Como é que é o comando de atualização? Ó, update,
o nome da tabela, tá? O que você quiser atualizar agora e o valor, e o valor atual. Então, vamos atualizar a matrícula de 3 para 8. Então, peguei lá como é que funciona. Então, vamos lá. Então, update, a tabela aluno, tá? 7, eu quero valer o quê? Matrícula, né? Então, 7, matrícula A, o novo valor, que eu quero que seja 8, onde matrícula A atualmente está com o valor 3, né? Então, procure na tabela aluno quem tem o valor 3, tá? E quando você achar, mude o valor 3 para o valor 8, certo? Então, tudo bem? Então, vamos lá conferir. Tabela aluno, quem tiver 3, tá com 8, ó. Percebam que tinha um 3 aqui, né? O 2 era o Alessio, nós já deletamos, tinha o 3 que era o Marcos, e agora ele veio para o fim da fila, porque a matrícula dele virou 8. Então, foi lá para o fim da tabela, que é o maior número, tá? Então, o Marcos tem a matrícula 3, mudou para a matrícula 8. Atualizamos uma informação, certo? E agora, eu quero deletar na tabela de disciplina o código 1. Vamos tentar? Então, eu quero deletar na tabela de disciplina o código 1. Então, delete from a tabela disciplina, onde código D igual a 1. Gente, desculpe. Igual a 1, tá? Só conferir lá em disciplina, ver que tá a situação. Então, vamos ver aqui disciplina. Quais são as disciplinas que estão aqui, ó? 1, geografia, 2, história, 3, biologia, 40, PO, B. Então, eu quero deletar, no caso, geografia, né? Então, delete from disciplina, onde o código da disciplina seja igual a 1. Quando eu executar, tá? Então, no caso, a geografia não é para estar mais lá, né? Geografia não é para estar mais lá. Então, disciplina, se você ver, ó, o código 1 foi deletado, né? E foi deletado a geografia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora como é que tá a tabela beta, tá? Então, vamos para a tabela beta. Então, olha só, a tabela beta, quando eu atualizei de 3 para 2, a matrícula de Marcos, que era 3, virou 2, como na hora da criação eu criei com update cascade, atualização em cascata, ele atualizou aqui também, lembram? E com a coluna da disciplina, quando eu criei como set null, o que aconteceu? Quando deletou na mãe, a filha ficou vazio. Ficou uma coisa estranha, não é? Você vê que tem o código do aluno, não tem o código da disciplina, porque ela foi deletada em geografia, e ficou em 2001. Então, é bem interessante essa criação de algumas tabelas usando o update cascade, o delete cascade, usando esse pessoal. É bem interessante mesmo. E só para fechar, pessoal, vamos fazer essa tabela gama, que é bem bacana. Olha só como é a tabela gama. Ela manda atualizar em cascata e manda deletar em cascata. Também, a outra coluna atualiza em cascata e deleta em cascata, tá? Então, vou pegar aqui a tabela gama. Tabela gama. Eu estou mudando aqui, pessoal, porque a minha tá um pouquinho diferente. Mas se você fizer certinho desde o começo, vai dar certo, tá bom? Eu estou mudando porque minhas colunas estão um pouco diferentes do que estava antes. Então tá, criei gama, tá bom? Vou deletar a tabela beta, porque como já está muito cruzada também com aluno e disciplina, pode dar probleminha. Então, mandei inserir essa galera em gama e vou dar um drop table. Drop table é deletar a tabela todinha, tá, gente? Drop table beta. Ok? Então, deletei todo mundo. Aliás, desculpa, deletei só beta, só refresh, tá no disciplina e tem um gama, tá bom? E agora, ó, eu quero atualizar a Adriana para a matrícula 9, ou seja, eu quero primeiro achar o nome Adriana e quem for Adriana, vire matrícula 9, tá? Então, vamos lá. Então, vamos seguir. Como é que é a atualização lá no começo da aula? Update from, nome da tabela, aluno. 7. Eu quero que a Adriana tenha matrícula igual a 9, onde nome igual a Adriana.
Deixa eu só ver se a minha coisa aluno se chama matrícula, matrícula D, né? Matrícula A, pessoal. Então, eu quero que ache na tabela a... Só que tô... Ah, não tem esse fone, desculpem, não tem esse fone. Atualize, Adriana, certo. Então, eu quero que ache, atualize na tabela aluno, ache quem tem um nome igual a Adriana, e quando você achar esse nome igual a Adriana, a matrícula dela vai virar 9, né? Então, fazendo... Ai, foi no nome, deixa eu ver como é que se chama a minha coluna. Então, vocês veem que o SQL, ele ajuda muito. É só o nome mesmo, nome é Adriana. O SQL, ele ajuda muito, não é? Para poder fazer certinho. Nome, igual a... que é isso? Que tá dando problema? O nome era escrito com N maiúsculo, ele, né, reclamou um pouco. Então, vamos lá. Então, aluno, Adriana que era o 2, né, eu acho. Tá aqui, ó, Adriana era o 2 e agora ela é a matrícula de número 9, né? Tudo bem. Quanto é que tá na tabela gama? Vamos ver. Já que percebam que a Adriana que era 2 também mudou para 9 na tabela gama, porque a gente fez o On Delete Cascade e On Update Cascade quando criamos, certo? Agora, qual é o outro comando? Atualize história para código 10. Tá bom? Então, atualize história. Vamos procurar primeiro por história. Atualize disciplina, a tabela disciplina. 7. A 10, onde nome é igual a história. Então, vou testar, ver se tá tudo ok. Disciplina, história. Ela agora tem o código 10. E vamos ver a tabela gama. Também, quem se matriculou em história, que ensina a disciplina 2, agora está com a disciplina 10. Então, por quê? Porque nós fizemos na criação On Update Cascade e On Delete Cascade, tá? Então, pessoal, se eu quiser remover todas as linhas da tabela, né? Então, se você vê, ó, a tabela gama, ela tá assim, ó, certinha, né? Se eu quiser deletar todas as linhas da tabela, eu vou colocar esse comando aqui, ó, delete from gamma, tá? Então, você vai lá, delete from gamma. Quando executar, tudo bem aqui. Olha só gama agora, gama é para estar vazia. Refresh, deletei todo mundo, então gama está vazia, só com as colunas. E se eu quiser deletar a tabela inteira, então eu coloco drop, table, gama. Quer deletar a tabela gama, certo? Então, se você for lá, refresh, gama não pertence mais ao meu banco de dados que eu criei. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós explicamos aqui. Qualquer dúvida, posta no fórum, que talvez uma dúvida que você tenha, demais alunos podem ter também. Muito obrigada pela atenção. Vamos treinar bastante. Treine bem muito aí no PostgreSQL para vocês ficarem fera em PostgreSQL. A gente se encontra. Tchau!